pessoal, tudo bem com vocês? Que show! Então hoje, dia 8 de dezembro, terça-feira, a tia vai primeiro passar uns recadinhos. Fica ligado. Amanhã nós temos a nossa live às 14 horas. Não pode esquecer. Bom, eu quero deixar já uns recadinhos para a nossa live. Vocês vão lá no nosso livro de português, lá no finalzinho, vão destacar na página 343 e na página 344 essas duas folhinhas e vão separar ela todinha, tá certo? E aí vocês vão colocar, guardar num saquinho, numa sacolinha, no envelopezinho que vocês vão fazer com folha de ofício, com folha reciclada. Aí é com vocês, tá bom? Essas duas folhinhas aqui vocês vão guardar juntas. E amanhã na live do ladinho de vocês. Depois vocês vão pegar a folha 349 e vão fazer a mesma coisa. Vão destacar ela todinha. Vão colocar no saquinho, colocar no sacolinho ou colocar no envelope que vocês vão fazer. Enfim, tá certo? E vão deixar do ladinho de vocês também. Tá bom? E por último, vocês vão destacar a página 351. Só que nessa página 351, nós vamos precisar ou uma tampinha, ou um grãozinho de feijão, ou uma pecinha, porque aí nós vamos jogar e a gente precisa ir marcando. Tá certo? Combinado? Então tá. Outra coisinha é o nosso material complementar de matemática. Bom, nós já tiramos os dinheirinhos, brincamos com os dinheirinhos, e agora essa outra parte que ficou aqui, vocês podem usar para jogar, vocês podem usar para brincar, tá bom? E no caderno de atividades de matemática, o que vai acontecer? Ele vai servir como uma baita revisão para o terceiro ano. Então, quer dizer assim, vocês vão ir fazendo, assim como eu já acredito que vocês já fizeram o livro de caligrafia, assim, hoje eu tô cansada de jogar videogame. Tô cansada de jogar no celular. Então pega o livrinho, dá uma estudadinha, preenche um pouquinho. Passa uns dias, faz de novo. Passa uma semana, faz de novo. E assim vai indo. Combinado? Então tá. Bom, o que nós vamos trabalhar hoje? Nosso livro de português, página 269. Na página 269, tem uma tirinha em cima, só para a gente se divertir, ler e dar risada. E a de baixo que a gente vai ler e trabalhar com ela, tá certo? Bom, lá na página 270, pede para a gente completar lá na tirinha, porque na tirinha tem assim, E aí nós vamos ter que completar com e, ou i, o ou u, tá certo? Bom, como é que eu sei diferenciar? Gente, pelo movimento da boca, pelo som que faz e o movimento que a gente faz para falar, A, E, I, O, U, tá certo? Então, eu vou, aqui se é o O, se é o U, né? Como irei estudar? Como? Ou eu digo como? Como irei estudar? Não, o correto é como. Claro que a gente tem uma maneira de falar que às vezes é errada da maneira que a gente escreve, né? Que a gente fala de uma maneira que muito rápida, ou de região para região muda um pouquinho, por causa do nosso sotaque e tudo mais. Mas a gente tem que saber o certo, né? Então é como, tá certo? Não precisa preencher ele no quadradinho, porque na página 270 a gente vai completar. Bom, depois vocês vão ler em voz alta. O número 2 vocês vão ter que voltar ali na tirinha, pensar bem, ler bem, para poder responder. No número 3 é uma adivinhação, que eu sei que vocês adoram, os pais adoram, e começa aquela guerra, é essa resposta, é aquela outra resposta, e só a tia Simone que sabe a resposta certa. Por que é só a tia Simone que sabe a resposta certa? Porque é o ser mais inteligente
Não, porque no meu livro tem as respostas. Então, todo mundo faz aquilo que consegue. Não é porque o pai e a mãe falaram de um jeito e a tia Simone falou de outro que a tia Simone tá certa e que os pais estão errados. Tá certo? Fica ligado nisso. Bom, letra A. Um gato caiu no poço. Como ele saiu? Dica número 1. Um poço. O que tem dentro do poço? O gato caiu nesse poço. Quando ele sair desse poço, de que maneira ele vai sair desse poço? Fica esperto. Número 2, letra B quer dizer, o que é que o Brasil produz e nenhum outro país sabe fazer? Se eu nasci no Brasil, eu sou. Se eu tivesse nascido no Japão, eu seria. Se eu tivesse nascido na Itália, se eu tivesse nascido na França. Então quer dizer, como eu nasci no Brasil, só o brasileiro que sabe fazer. Só o Brasil que sabe fazer. Pensa que é fácil. É mais fácil que vocês pensam. E a C tem capa, mas não é super-homem. Tem folha, mas não é árvore. Tem orelha, mas não é gente. Como assim? Tem capa, mas não é super-homem. Tem folha, mas não é árvore. Tem orelha, mas não é gente. Isso aí tem professores e tem pais também que vivem dizendo, olha essas orelhas, quando vocês vão estudar e aí começam. Ou colocam ali na pontinha um clipezinho, porque muitas vezes a gente larga esse objeto de qualquer jeito na mesa e acaba amassando, fazendo uma orelha. Acho que todo mundo já ouviu essa. Ou se não, às vezes a gente está escrevendo e aí a gente depois fica com o cotovelo e vai fazendo orelha, vai amassando, ou vai empurrando aqui com o punho e vai fazendo orelha e fica feio. Então a gente diz, olha a orelha, tá fazendo orelha. Aí bota um clipezinho e... Ai, não posso falar mais, senão eu vou estar dando a resposta. Vamos para a próxima. E o número 4, ele estava nos falando uma piadinha sobre um dentista maluco, tá? Um dente maluco, quer dizer. E aí vocês vão ler ali, e lá na página 272, vocês vão copiar todas as palavras que terminam em e o, com a vogal e o, vão copiar ali. Ah, tia Simone, eu quero riscar no livro a palavra que eu já copiei. Pode riscar. Ah, tia Simone, eu quero riscar que eu não preciso copiar. Pode riscar. É o jeito de vocês. Vocês têm um jeito, eu tenho um jeito, cada um tem um jeito. Tá certo? Fazendo certo, se entendendo, a gente não tem problema. Bom, os 5 perguntam o que você achou. Você achou a piada engraçada? Eu sei que tem uns que vão dizer assim, ai, nada a ver. Tem uns que vão dizer, ai, morri de rir. Mas aí é a opinião de cada um. Tem gente que acha uma coisa engraçada e não acha outra engraçada e vice-versa. Aí vai do gosto, da opinião de cada um, tá certo? E o 5, ele tá falando sobre o verbo. O que é o verbo? Verbo é a ação que nós temos. É a ação que acontece, a ação que nós temos. A ação de ação mesmo, do que acontece. Por exemplo, nós temos 3 tempos verbais. Isso aí é muito fácil, porque nós temos, quando vocês eram pequenininhos, isso aí ficou lá no nosso passado. Nós temos o passado, que já foi, que já passou. Nós temos o agora, que a gente chama de presente, que é o momento atual. E nós temos o
que vai acontecer, que é o nosso futuro, né? Então, assim, ó, só que tudo depende da frase, tá certo? Tudo depende de um contexto. Depende se eu estou, se eu estou falando eu, se eu estou falando você, nós, se eu estou falando ele, se eu estou falando ela. Então, tudo vai depender. Aí o verbo, ele vai ter sempre o mesmo sentido, mas aí ele vai mudar um pouquinho, tá certo? Só que passado é quando já foi, presente é o momento e futuro é o que vai acontecer. Isso aí a gente já sabe, né? Bom, então assim, ó, vocês têm a palavra atender. Vou usar ele, tá? Ele atendeu. Ó. Ele atender. Ele atenderá. Ele atendeu o paciente. Vamos seguir a frase aqui. O paciente. Por que o verbo é uma ação? Porque é o que está acontecendo. Atendeu. Ele atender o paciente. Então, quando eu leio ele atende o paciente, ele atende agora. Ele atenderá o paciente. Não quer dizer que ele vai atender o paciente em outro momento, mais pra frente. E tudo que mudou na frase foi o verbo, porque ele estava no passado, no presente e no futuro. Tá certo? Isso aí pra gente ter uma noçãozinha. Aí tem ali, ó, o pai não que o filho brinque com o tablet durante as refeições. O pai não permitiu que o filho brinque com o tablet durante as refeições. Então eu tenho que pensar, porque ali, ó, o próprio exercício está me pedindo que é no presente. Então eu vou pensar um pouquinho. Na B é no passado. Ó, na C no presente. Então eu tenho que ver o que ele está me pedindo e mesmo se não tivesse ali dizendo em qual tempo verbal que seria, eu tenho que parar e pensar. Dentro da frase, o que a frase está falando? A frase está falando de que maneira? Ó, ele sempre neste posto. Ah, então eu tenho que parar e pensar, porque no contexto da frase eu já consigo ver também, tá certo? Eu ontem neste posto, então quer dizer ontem. Ontem foi passado. Tá bom, gente? Então, assim, ó, um super beijo no coração de todos. Espero ajudar um pouquinho. Amanhã a gente se vê na nossa live, tá certo? E se cuidem.